software para assinatura digital de documentos eletrônicos da universidade. Seja bem-vindo, Enzo. Obrigado, boa tarde. Então, hoje a apresentação é para falar um pouquinho da iniciativa que nós tivemos de desenvolver um software para assinatura de documentos para o sistema FIPEX e que, posteriormente, a gente pretende disponibilizar para a universidade para integrar outros sistemas. Um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né? Alguns conceitos de assinatura digital, coisa bem rápida, porque vai ser uma apresentação curta. A motivação da criação do assinador, algumas características da aplicação, o planejamento, o que está planejado para os próximos desenvolvimentos do software, o demo, a interrogação aí é porque sempre tem aquele fator imponderável, né? O software precisa de hardware de cartão, esse tipo de coisa. Eu acho que vai funcionar, está tudo prontinho aqui, mas... E depois vamos abrir para perguntas. Então, vamos lá. Conceitos básicos, né? O que é um certificado digital? Ser uma declaração digital emitida por uma autoridade de certificação que valida a identidade do portador desse certificado e que permite que as partes se comuniquem de maneira segura utilizando criptografia. Uma assinatura digital é uma maneira de verificar se o emissor do documento ou serviço é realmente quem ele diz ser. Ou seja, com aquele certificado, você é capaz de emitir uma espécie de marca digital no documento que identifica o assinador dele. Nós temos aí os provedores de certificados, né? No nosso caso aqui a gente está trabalhando com o ICP Brasil, que é utilizado aí, inclusive, para que confere validade jurídica a documentos, é utilizado na indústria, comércio em geral, órgãos públicos. E tem o ICP Edu, que é um provedor de certificados para instituições educacionais. Qual é a diferença básica entre eles? O ICP Brasil ele é usado comercialmente, então ele tem um custo. E, como eu já falei, e também tem o detalhe dele conferir autenticidade jurídica para os documentos, né? Os documentos ganham validade jurídica se eles estiverem assinados com certificado emitido pelo ICP Brasil. E a gente tem o ICP Edu, que, por enquanto, ele está num estado de piloto, né? A RNP está fazendo um projeto para fornecer esses certificados. Isso poderia ser usado, por exemplo, por enquanto eles não têm validade jurídica, ele pode ser utilizado, por exemplo, para processos internos. Como a assinatura digital garantiria a procedência do documento, identificaria a pessoa que está assinando, independente aí de se tem validade jurídica ou não, tecnicamente é uma maneira eficiente de você identificar a autoria do documento. Então, por exemplo, para processos internos que não precisassem ter validade jurídica, o ICP seria uma boa opção. O detalhe é que seria gratuito ou com custo simbólico. Aí o que motivou a gente a desenvolver o aplicativo? Em princípio, é atender o projeto FIPEX, que ele tem um workflow de autorização, né, para emissão de dinheiro para projeto de pesquisa. Então, esse workflow ele tem necessidade de ter autorização das pessoas. Hoje, o que acontecia? Uma assinatura física. A pessoa ia lá e assinava e passava para uma secretária. E com a assinatura digital, a gente está automatizando todo o processo. Como decorrência do desenvolvimento do software, a gente viu que ele poderia ser integrado com outros sistemas da universidade. Então, a gente, durante o desenvolvimento mesmo, mudou um pouco a concepção para poder atender mais sistemas. Também foi desenvolvido do jeito que ele foi desenvolvido, depois a gente vai dar uma olhada nele, para contornar o problema da utilização de applets Java. Não sei se o palestrante anterior, né, o Heriberto, falou alguma coisa sobre applets, mas eles, por conta de problemas de segurança históricos e que vêm ocorrendo paulatinamente, os fabricantes de browsers estão desabilitando o suporte a applets Java. E são soluções, assim, a utilização de um applet para assinatura digital era muito feito, muito utilizado, porque você conseguia ter uma aplicação online, web, acessando a um recurso local da sua máquina, que seria o seu leitor de cartão, o seu token, esse tipo de coisa. Mas isso vai gerar problemas, porque, se não me engano, o Firefox era o último browser que estava mantendo o suporte a applets, e, se não me engano, nas próximas versões já não vai ter mais. Então, a gente precisava de uma alternativa. E permitir assinatura em lote de documentos. Às vezes, no próprio FIPEX, né,
a pessoa não seria viável ela ficar assinando um documento por vez no momento em que ele viesse e tal. Então a ideia foi disponibilizar uma maneira de fazer assinatura em lote. A pessoa receberia um lote de documentos para assinar e o sistema faria assinatura em série deles. Falar de algumas características do assinador. Ele é multiplataforma, né, desenvolvido na linguagem Java, mas tem um detalhe. Apesar da aplicação ser multiplataforma, você precisa de um componente, quando você está usando um token para armazenar o seu certificado, ou um cartão, um smart card, que seria um driver nativo para aquele sistema operacional que você está usando, e um middleware criptográfico. Não é obrigatório, né? Tem fornecedores que têm, fornecedores que não, mas normalmente vem. E esse middleware criptográfico normalmente é uma biblioteca nativa para o seu sistema operacional também. Então, por exemplo, para as plataformas que a gente está suportando, que é Mac, Linux e Windows, a gente tem níveis de suporte diferentes, por enquanto. Para Mac e para Windows, a gente está suportando certificado em arquivo, em smart card e em token. Para Linux, por enquanto, por a gente não ter localizado um middleware criptográfico que possa ser usado com os cartões que a gente está homologando, com o fornecedor que a gente está homologando, o suporte está em arquivo. Mas a gente pretende expandir o suporte para as outras mídias também. Como a gente não... Na verdade, assim, se a gente não está utilizando Applet, qual que seria o caminho natural? Como a gente vai precisar ter acesso a recursos nativos da máquina, hardwares, esse tipo de coisa, de cartão, de token, a gente teve que fazer uma aplicação desktop. E a gente procurou deixar a plataforma dessa aplicação o mais simples possível para não confundir a cabeça do usuário, né? A ideia é que, basicamente, você baixa os documentos aqui, você vai utilizar basicamente 3 botões. A nuvenzinha aqui seria para você baixar o documento de um sistema de informação, ou um lote de documentos do sistema de informação. Você selecionaria, depois a gente vai ver essa telinha melhor, o lote aqui nessa coluna, assinaria ele, tá, e devolveria para o seu sistema de informação. Isso para contornar aquela limitação do applet de você não poder usar diretamente no site, tá? Se sua aplicação é web. Para o sistema FirePax, a gente conseguiu fazer a integração de maneira corporativa. A gente está usando o CISI, que é o sistema de contas aí que armazena a sua conta de usuário. O pessoal do FirePax disponibilizou o web service para você fazer a autenticação no CISI, e a partir daí, com web services também, a gente faz a troca de documentos com o sistema FirePax. Poderia ser feito para qualquer outro sistema de informação. A gente está usando aí web services para fazer esse tipo de coisa. Falar um pouquinho da assinatura de documentos em lote. Qual que foi a estratégia que nós adotamos para implementar essa parte de assinatura em lote? O assinador ele usa um formato de documento específico para o lote chamado LDA, que seria a abreviação de lote de documentos assináveis. O que tem dentro desse arquivo? Na verdade, ele é um formato alterado de zip, onde você tem lá compactados lá dentro os arquivos todos que você deseja assinar, e um descritor de lote, feito em JSON, né, onde você descreve o que vem lá dentro daquele documento. Por que esse descritor é interessante? Porque ele é um meio de troca de informação entre o sistema de informação e o assinador. Então, você é capaz de mandar informações para o sistema de informação da pessoa e o assinador é capaz de ler informações que o sistema de informação da pessoa mandou. Isso vai ficar claro na hora que a gente mostrar ou fizer uma demonstração do software ali. Não bastaria a gente só disponibilizar a ferramenta sem ter suporte para ela, tá? Tem um site específico onde vocês vão poder baixar a ferramenta e vão poder também consultar toda a documentação para a instalação. Como tem esses componentes de instalação aí de plataformas nativas, por exemplo, você vai ter que instalar o driver, talvez, do seu leitor de cartão, se você está usando o leitor de cartão, o driver do token, ou qualquer outro tipo de coisa que você precisa instalar, o middleware criptográfico. A ideia é que o site da assinatura digital aqui é www.assinaturadigital.unicamp.br. Ele vai fornecer aí todo o suporte para você. Tem algumas características interessantes, por exemplo, tem uma parte do site onde tem todos esses fluxogramas aqui, eles são clicáveis, né, para auxiliar no processo de instalação. Então, por exemplo, essa é a parte de token. O cara vai clicar aqui
e fala, bom, você vai seguir realmente um fluxograma aqui. Se você já possui cartão, sim, não, como obter, se você já possui, o que você precisa fazer para instalar no seu sistema operacional, e isso para as plataformas que a gente suporta. Também o SAL do Centro de Computação já recebeu um treinamento inicial para dar suporte à ferramenta, e nós vamos, na medida do possível, sempre atualizando esse treinamento e capacitando o pessoal para dar suporte à ferramenta ao vivo também. Aliás, ao vivo não só, não. Em todos os canais aqui que o SAL disponibiliza para contato. Como ela é uma aplicação local, a gente teria que, por exemplo, alguém relatar um bug, alguma coisa, a gente, em princípio, não obrigaria a pessoa a instalar a aplicação de novo, baixar, é um processo demorado e tal. Então, a gente teve que trabalhar um pouquinho aí para fazer um mecanismo de atualização inteligente. Então, qual que é a ideia? Você tem uma seção lá da aplicação onde você clica em atualizar, baixa eventuais atualizações e reinicia o assinador. Bastando, no momento que você fecha e abre de novo, ele já está atualizado e já tem todas as correções de bugs. Talvez isso não funcione em algumas situações, eu esqueci de mencionar, mas o assinador é feito em Java. Para facilitar essa instalação, para a pessoa não ter muitas dificuldades para colocar o software para funcionar, nós já estamos empacotando uma VM Java junto da ferramenta, tá? E o assinador ele pega e usa essa VM que já vem embutida com ele. Então a pessoa não precisa baixar o Java, fazer uma série de configurações para poder rodar. Nesse caso, por exemplo, uma falha de segurança na VM Java, alguma coisa, não tem jeito. A gente vai ter que pedir para a pessoa baixar a aplicação com uma atualização da VM. Mas, do contrário, bugs mais comuns, coisa que vai acontecer no dia a dia, adição de mais sistemas, à medida que a gente for integrando mais plataformas aqui, isso já viria tudo nessa atualização. Os próximos passos aí. O sistema FilePaks, ele usa a assinatura de documentos, ele usa o formato PDF para os documentos dele. E a assinatura de documentos do sistema FilePaks, a assinatura vem embutida dentro do PDF. A gente vai ver isso na demonstração. Muitas vezes isso não é suficiente. A gente tem formatos que você não pode embutir automaticamente uma assinatura dentro dele e tal. Isso aumentaria a complexidade também. Se tivesse que trabalhar com muitos formatos, ter que pesquisar APIs para poder embutir a assinatura em cada uma delas. Então, a gente vai estar assim, no estágio avançado já da implementação da assinatura não embutida, externa, que é o famoso P7S aí. A gente vai usar um framework que o pessoal do Serpro, se não me engano, disponibiliza, que é o Demoiselle. Ele tem um componente de certificado que a gente viu que atende. O detalhe é que o certificado, para ter validade jurídica lá, ele tem que ter alguns parâmetros a mais, alguns elementos lá na sua assinatura, que esse componente aí do Serpro, ele já providencia de maneira muito fácil para a gente. Assinatura de documentos avulsos. Hoje, como a gente procura atender a necessidade do FilePaks primeiro, que é a assinatura em lote, só temos assinatura em lote implementada, mas a ideia também é implementar a assinatura de documentos avulsos. Envio automatizado de relatórios de erro. Por exemplo, se o SAL estiver dando suporte para alguém que está utilizando a ferramenta, para não ter que ficar falando, olha, ela vai gerar logs com uns problemas e tal. Não ter que ficar pedindo para as pessoas enviarem esse tipo de coisa, explicar para ela como que faz para empacotar, para mandar por e-mail. A gente vai implementar um envio do relatório de erros automatizado. Adição de ferramental para visualização dos documentos do lote. Hoje a gente não tem isso, a gente tem algumas informações descritivas do lote para a pessoa saber do que se trata o documento que ela está assinando. O que a gente vai implementar agora seria alguns mecanismos para você poder visualizar os documentos que estão lá dentro, para você ver do que se trata realmente. E a integração com os sistemas de vocês. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e a gente está aí disponível para conversar a respeito disso. Tá? Bom, vamos tentar fazer o demo aqui agora, né? Tomara que eu me saia melhor do que o Bill. Eu vou passar aqui para o computador para a gente poder mostrar algumas coisinhas para vocês aqui. No caso do certificado, que eu vou fazer o teste, eu estou usando um cartão
da ECP Brasil, é o ECPF, tá? Vamos lá. Bem rápido, né, para vocês poderem ver um pouquinho da interface da ferramenta, tal, ver ele funcionando. Só vou pedir desculpas para vocês, porque eu vou olhar para cá. O meu notebook ele tem uma mancha na tela bem no lugar onde eu ia clicar aqui nas coisas. Como eu tinha falado para vocês, a ideia seria que quando a pessoa estivesse utilizando para baixar informações do sistema e trazer, assinar os documentos e levar para o sistema de volta, seria clicar aqui nesse íconezinho da nuvem, selecionar o sistema. Eu não vou fazer isso agora porque essa é uma versão de produção do assinador e eu não tenho documentos para baixar do sistema FIPEX, que é o único que está integrado até agora. Então não vai valer a pena fazer isso aqui. Tem aqui um maisinho que seria para adicionar lotes avulsos. Por exemplo, sistema que não tem integração, que você faça um download de um lote, não esteja integrado direto com a ferramenta, você poderia fazer por aqui. Vou baixar um lote. Ele me disponibilizou o lote aqui. Se a gente clicar nele, nós podemos ver algumas informações dele aqui. É um lote do termo de outorga do FIPEX. Tá? Qual que seria o caminho natural aqui? Bom, vou assinar esse documento. O interessante da ferramenta também, não vou demonstrar agora, eu vou só assinar com o ICP Brasil. Mas você poderia intercalar os dois certificados. A gente poderia ter situações em que você assina com um, assina com o outro. Se você tiver os dois configurados aqui, ele vai pedir, e não deixou um habilitado por default, ele vai pedir para você escolher na hora qual que você está usando. Eu vou colocar a senha do meu certificado aqui. Vai pensar um pouquinho. Ok. Processo de assinatura de documentos finalizado. Se a gente verificar o documento, ele sumiu dessa pastinha de cima e passou para cá como um lote assinado. Vocês podem notar que aqui embaixo algumas informações a respeito da assinatura, o sinalzinho de que ela foi bem sucedida, e alguns detalhes de assinatura. Lembra que eu falei para vocês daquele descritor que descreve os documentos que estão dentro do lote? Nesse caso aqui, por exemplo, se fosse um documento que fosse e voltasse várias vezes, um exemplo, o fluxo do FIPEX, você poderia verificar aqui em outros signatários quem foram as outras pessoas que assinaram esse documento. Essa é uma das informações que pode tramitar entre o sistema e o assinador e ele é capaz de exibir. Se tiver necessidade de mostrar outras coisas, se o sistema tiver necessidade de exibir alguma outra informação aqui, a gente pode negociar para colocar também, não tem problema. O descritor ele tem um formato bem flexível e dá para atender essas necessidades também. Qual que seria o caminho natural? Eu não vou voltar o documento lá para o sistema FIPEX, porque o meu usuário também não deve ter permissão para fazer isso lá, na produção, inclusive. Vou mostrar algumas coisinhas para vocês da tela de configurações. A ideia é que o certificado ECP Brasil, que é o que a gente está homologando para utilizar em produção, ele já venha configurado por default. Então, se a pessoa instalar os pré-requisitos do sistema todo seguindo aquele fluxograma, ele não teria que fazer configuração nenhuma aqui, já vem pronto, feito para cada plataforma, tanto para Mac, para Windows, para Linux, é só arquivo mesmo. Se você for usar ele de uma maneira diferente, por exemplo, algum provedor de certificado que não esteja homologado em princípio, a gente está usando o certificado da imprensa oficial, né, um dos fornecedores do CP Brasil, porque a imprensa oficial ela tem, inclusive, eu não sei bem o porquê, mas eles conseguem fazer um preço mais barato para órgãos do governo. Tá? E se você estiver usando o seu certificado de outro fornecedor, que use outros hardwares, que vão utilizar, por sua vez, outras bibliotecas nativas, você poderia configurar nessa tela. A gente tem aqui também a parte de atualização, que eu queria mostrar. Deixa eu só mostrar para vocês, no FIPEX, a gente assinou um lote, no FIPEX, nesse lote do FIPEX, para vocês verem como é que ficou o documento. Deixa eu mostrar aqui o lote. Aqui. Por exemplo, aquele termo de outorga, a gente pode vir aqui,
Tá vendo? Já tem assinatura embutida aqui dentro. Para o fluxo do FIPEX, é interessante fazer isso. Mas para vários outros sistemas, para várias outras situações, talvez isso não seja o mais indicado. Então, por isso, a primeira implementação que a gente vai fazer a partir de agora é a assinatura avulsa. Tá? Queria mostrar para vocês, por último, o mecanismo de atualização. Então, eu vou abrir aqui uma versão um pouquinho mais antiga do assinador. Sabia. Estou abrindo a correta. Vamos ver. Só um instantinho, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Ixi. Assim, não é à toa que eu coloquei aquela interrogação no começo da apresentação. Né? Impressionante, eu acabei de testar isso antes de sentar aqui. Bom, enfim, não vou perder muito tempo com isso. Mas o que fazer, que deveria fazer? Essa versão mais antiga ela tinha algumas diferenças de interface. A ideia era fazer a atualização. Ah, peraí, acho que eu estou entendendo por quê. Estamos sem rede aqui, peraí. Estou sendo alertado aqui que o tempo estourou. Mas só passar para o último slide aqui, então. Peraí. Gente, o tempo foi curto. Eu só queria deixar aqui para vocês os e-mails do pessoal, tá? E o agradecimento à equipe da Dacom, que foi quem fez a demanda inicial para a gente do assinador, e eles foram clientes bastante exigentes aí e possibilitaram que a gente aperfeiçoasse bastante o software. Obrigado. Enzo, nós agradecemos a sua participação, a sua palestra, e entrego um presente em nome da CETIC para você. Obrigada.